Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de novembro é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, possui especialização em habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e gestão de políticas de proteção e desenvolvimento social. Ao longo de 4 décadas e com a experiência da maternidade, dedicou-se ao ativismo do autismo, participando de associações históricas como a Associação Terapêutica e Educacional para Crianças Autistas, a ASTECA, e a Associação Brasileira de Autismo, a ABRA. Com essas credenciais, Deusina Lopes da Cruz é a entrevistada do mês do Espectros. Deusina, muito obrigado por topar aqui o nosso convite. Eu falei aqui um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua trajetória profissional, mas do ponto de vista pessoal, quem é Deusina Lopes da Cruz? Muito obrigada pelo convite, eu estou super honrada em participar com vocês. Devo dizer que o mês de novembro é o meu aniversário, né, gente? Então, presente de aniversário. Bem, eu sou uma mulher, nasci na região Nordeste, eu vim para Brasília com 15 anos, estudar, trabalhar, e aqui eu me casei e tive 2 filhos. E aí um dos filhos é o Carlos Felipe, hoje ele tem 41 anos. E aí a nossa história, então, perpassa pela essa convivência com ele, esse aprendizado, esse estudar também, esse fazer, voltar atrás, consertar. Então, assim, 41 anos de muita riqueza. Temos milhões de histórias para contar. Você é do estado do Maranhão, né? Isso, eu nasci em Passagem Franca, no Maranhão, uma cidade pequena, nós éramos 15, eu sou a 15ª filha, mas o meu pai, assim, honrosamente colocou todos os seus filhos para estudar e eles foram saindo. Então, quando eu vim estudar, os meus irmãos mais velhos já estavam em Brasília. Então, a minha história se confunde com a história de Brasília também. Cheguei aqui em 74 e permaneci até hoje, lutando, né? Também é nessa perspectiva que eu trabalho no governo federal desde 1990. Então, a minha história pessoal, ela transita, né, entre esse ter filhos, estudar, o associativismo, trabalhar no Estado, no governo brasileiro, fazer, e isso é muito rico, né, é maravilhoso mesmo. Você tocou, inclusive, em vários pontos interessantes, como a atuação governamental, socioativismo, e só para um efeito de contexto, assim, quais são as suas memórias de Brasília quando você chegou na cidade? Porque era uma cidade ainda muito nova, né? Sim, uma cidade muito nova, e o pai do meu marido, pai das crianças, né, ele construiu Brasília, era um construtor, veio com Juscelino e tudo mais, então a gente participou desse início da construção de Brasília. Todo mundo muito jovem, e eu cheguei com 15 anos, ali com 21 anos eu já estava tendo um filho, e eu me lembro que quando a gente começou a ver a questão do diagnóstico e tudo mais, isso já ele com 5 anos, porque antes era muito, embora você visse os sinais, né, desde bebê, mas assim, até que a gente trouxesse um profissional de fora, né, com mais experiência, que visse os nossos filhos e tudo mais, levava 5 anos, enfim, toda uma história bem mais difícil do que era antes. E eu me lembro que aí, quando o médico aventou a ideia do autismo, me sinalizou que eu devesse me juntar com outras famílias que ele havia visto, e eu fui então, o primeiro momento que eu fiz foi ir na APAE, um movimento apaiano, tradicional no Brasil. E daí ela me falou, eu nunca atendi autista, também não sei e tal. Aí eu falei, então tá, eu tenho que fazer uma APAE, né, pro meu filho, me lembro dessa frase, né. Daí a gente foi construindo ali a Azteca, e muito, sabe o que você se sentir que chegou por último, e mesmo assim já não tinha mais vaga no ônibus, né. Então a gente teve que construir um ônibus pra gente, pra ir tocando a vida, né? Então você não teve nenhum contato com a temática do autismo antes da maternidade? Não, nenhuma. Eu me lembro que ali, numa psicóloga que eu passei, alguma coisa assim, ela que me falou que ela tinha umas outras pessoas que haviam passado por ele de autismo, e ali na época
a gente tinha só o médico do Dr. Rosenberg, ali de São Paulo, que havia ido para o exterior, essa matéria, e tinha vindo para o Brasil. Ali em São Paulo, com a AMA São Paulo, estava começando um pouco surgir essa discussão. Eu me lembro que eu liguei para Maria Rosa Mello, né, que é de São Paulo, e ela foi a primeira pessoa que me atendeu muito bem ao telefone, né. Ela sabia, né, sobre autismo, por causa dos filhos dela, ela, Marisa. Elas também já tinham ido ali na Europa para ver como é que era que funcionava lá. Então foi aí que eu fui tendo um pouco de contato com essa história. E assim, vale dizer que quer seja o meu companheiro, eu me separei muito cedo, mas assim, que seja nós da família, sejamos nós e tudo mais, a gente levava muito tempo para acreditar, né, que era uma deficiência, fazer o quê com isso, né? E normalmente são crianças bonitas, bastante perfeitas. A gente tinha uma ideia de deficiência, tinha que passar pelo um corpo diferente, né? A gente até foi fazer a associação de pais, mas com medo do tipo assim, eu vou, mas acho que não é deficiência. Então, assim, é muito louco esse início, é muito, muito, muito louco mesmo. Eu não desejo ele para ninguém, porque é tanta a informação tão pequena, né? Nem se compara com o que a gente tem hoje, graças a Deus. Então, de um ponto de vista temporal, só para também ficar talvez mais ilustrativo para algumas pessoas, em relação aos anos, quando foi que seu filho nasceu e em que ano você fundou a Azteca? Como foi esse período, assim, em termos de anos? Ele nasceu em 82 e a gente só foi formar essa associação que eu estava contando ali por volta de 89, já com 5, 6 anos, e a gente trouxe o Dr. Christian Galder do Rio de Janeiro, a doutora Ana Bereoff de São Paulo, que eram pessoas que estavam em locais onde esse assunto já era mais conhecido, e nós construímos a Azteca no Distrito Federal e fizemos o primeiro congresso nacional sobre autismo, foi aqui em Brasília. E nós trouxemos então todo esse pessoal que individualmente atuava, normalmente no eixo São Paulo, como o Dr. Rosenberg, depois o Dr. Salomão Schwartzman, todo esse pessoal. A gente trouxe o Dr. Krinsky, eu me lembro muito bem que o psiquiatra Dr. Krinsky, que é de São Paulo, ele me disse, Deusinho, né, eu fui aluno do Léo Kanner, de 1943, daí ele brincou comigo na mesa do evento e disse, se toda mãe de autista fosse igual a você, nós psiquiatras estaríamos morrendo de fome, né? Porque vocês, as mães, os pais da Azteca, né? São muito positivos, muito propositivos, né? E então foi um aprendizado muito grande. Nesse evento, nós criamos ali um grupo de estudo e pesquisa chamado GEPAP, que era Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Autismo, aonde esses profissionais, alguém Dr. Molina, que trabalhava sozinho em Fortaleza, né? Uma outra pessoa, Dr. Facion, trabalhava em tal, né, estado, né? Eles se juntaram para formar esse GEPAP, que seria então a união deles com os conhecimentos e saberes individuais do local onde eles estavam. Todos eles estudaram fora do Brasil, porque no Brasil não tinha formação nessa época, não tinha essa capacidade, e eles todos foram fazer especialização fora e voltaram para o Brasil, né? Então, o GEPAP foi uma célula do conhecimento brasileiro, junto com os congressos, né? E junto com a Associação Brasileira de Autismo, o incentivo à criação das AMAs, né? Que é a Associação dos Amigos de Autista, nos estados e municípios. A ABRA, ela integra o Conselho Nacional de Saúde, depois a ABRA integra o CONAD. Eu fui convidada para trabalhar no governo federal, existia hoje a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas era uma coordenação nacional com essa perspectiva, né, de coordenar as ações do Brasil na área da pessoa com deficiência, e aí a gente foi se colocando perto das pessoas com deficiência, porque por incrível que pareça, o autismo, ele vem aí depois com essa história. O nome autismo de autos, introspecção, né, que aí a gente fala de antes de 1943. Na verdade, os nomes, eles sempre disseram respeito à forma como os autistas se comportam. Por exemplo, autos
de autismo e introspecção. Depois vem espectro é de 0 a 100. Transtorno é de 0 a 100. Autismo é introspecção. Então, ainda hoje, a gente não tem duas coisas, nem um nome que defina autismo, alguma coisa assim, nem como você faz o diagnóstico com bastante clareza. Então, você não tem ainda esta condição. O que você vai ter são muitos conhecimentos, cada vez mais muitos conhecimentos sobre sinais, sintomas, né? Como se porta uma criança com autismo desde 1 ano e meio, ela já tem sinais para o autismo, e você vai levando a vários especialistas e, graças a Deus, você já tomou uma decisão que é algo do tipo assim, teve sinais para autismo, eu não espero o diagnóstico ser fechado, eu não tenho necessidade do diagnóstico ser fechado, inicialmente, né? Porque eu já sei o que vou fazendo, né? Estabelecendo várias condutas que nutre o cérebro da criança, né, que organiza, ajuda a organizar a criança, ajuda a organizar essa questão sensorial. E o autismo, ele tem muitos impedimentos, infelizmente ele promove bastante impedimento. Mas o que eu quero dizer é que enquanto você espera o diagnóstico mais efetivo, tem milhões de coisas que você já pode ir fazendo desde cedo, ali na creche, na pré-escola, né, na terapia, né? Então, a gente não espera o diagnóstico, a gente age, né? Enquanto espera o diagnóstico, a gente age, né, ali, né? Vai fazendo paralelo, né? Com certeza, com certeza. E na época da Asteca, quando vocês promoveram o congresso, você lembra mais ou menos quantas famílias já estavam ali envolvidas com a causa? Nós fizemos um congresso para mais de 1.000 pessoas. Pensa você fazer um congresso de um tema novo, com profissionais atuando individualmente, um no norte, outro no sul, outro no nordeste e tal, e você juntar mais de 1.000 profissionais e famílias interessadas em uma temática. Então, significa que naquela época a gente já estava com uma grande prevalência, né, e uma grande preocupação. Como eu te falei, hoje eu trabalho também na Federação Nacional dos Apais, capacitando, na Federação Nacional dos Pestalozes. Então, assim, a gente não deixa nenhum segmento da pessoa com deficiência intelectual, autismo, deficiência múltipla, não receber autismo, né? Então, a gente vai lá e capacita todo mundo e tal. Mas, naquela época, era uma ilha e você não sabia muito para onde ir, o que fazer. Tínhamos uma ideia de que faríamos planejamento para incentivar o desenvolvimento da criança, evidentemente, né? Mas, por exemplo, o Distrito Federal foi uma grande honra nossa, que a Associação de Pais, ali com o apoio da professora Maria de Lourdes Canziani, não está mais conosco, mas uma grande profissional ali do Paraná, foi coordenadora da CORD, ela disse pra gente, olha, pessoal, não vamos fazer uma salinha e colocar todos os autistas dentro. Vamos na Secretaria de Educação e vamos propor à Secretaria de Educação que essas crianças sejam atendidas na escola de forma inclusiva. Imagina, que absurdo, né? A gente nem sabia do que se tratava, mas a gente, felizmente, teve essa orientação dela. E a diretora do Distrito Federal, a professora Erenice, ela falou, olha, eu vou experimentar, eu acho que não vai dar certo, né? Mas vamos tentar, né? E aí a gente experimentou fazer apenas classes com crianças autistas, tipo 4 crianças, para a gente experimentar, dentro de uma escola regular, de 1ª a 4ª série. Daí a Erenice e a diretora da escola falou, vamos colocar uma professora que tenha formação em psicologia. Não que ela vá fazer psicologia na sala de aula, mas na educação especial fica mais fácil, né, se você tiver um profissional com uma formação legal. E a gente coloca nessa sala, além das 4 crianças autistas, o professor titular, a gente coloca um profissional de apoio escolar. E então essa né, de pessoas conseguiu fazer assim muitas iniciativas legais. O Carlos Felipe, por exemplo, ele relata que ele teve um desempenho tão bom, né, que ele foi transferido para uma classe comum de 1ª série. O Carlos Felipe, por exemplo, ele estudou até o 6º ano primário nesse projeto nosso de
de escola, na educação especial, escola inclusiva. Então, quando você forma uma associação de pais no município, é muito importante você começar um pouco pelo começo, né? Assim, vai na Secretaria de Educação, tenta inserir as crianças autistas nas creches, porque elas estão com 1 aninho, 2 aninhos, né? 3 aninhos. E a gente vai fazendo esse processo a partir ali do início mesmo, porque não é necessário você começar do fim, assim, não, eu preciso de uma autoespecialização e aí eu já tenho, né, que fazer. Não, você vai fazendo várias coisas paralelas, porque a creche tem uma função fundamental do processo de sociabilidade, de convivência. Depois você tem os processos terapêuticos ali, que passa pela fonoaudiologia normalmente, que é a principal queixa, né? É a ausência da fala, a terapia ocupacional, a psicologia. Então, hoje em dia você já tem uma cesta ali de ofertas por onde passa as necessidades da criança, e a associação ela é legal porque ela vai juntando as famílias do município. Uma família tem uma criança de 2 anos, 4, 5, 10, 15 anos, você tem um grupo muito heterogêneo na associação de pais local, né, no caso. Daí você tem que mapear alguns serviços e às vezes você coloca uma criança na escola, outra você coloca no centro-dia e depois os pais falecem, você precisa de um serviço de acolhimento. Então, assim, as demandas elas variam, igual as nossas demandas, né? Mas nesse sentido, ter a associação de pais local, eu acho fundamental para você organizar esse conjunto, né, plural de demandas aí e buscar alternativas no próprio município, né? Aqui no Espectros nós já conversamos com várias pessoas que participaram ou ainda participam de associações, pessoas mais jovens, pessoas que têm mais tempo dentro da comunidade, e eu acho que alguns desafios acabam sendo comuns, tanto em relação a dialogar com o governo, quanto também as questões internas, né, do convívio do dia a dia. E eu queria te perguntar, a Asteca ainda existe ou ela deixou de existir? E quanto tempo mais ou menos ela esteve em atividade? Você falou de um ponto certo. Formar uma associação de pais era como se você deixasse de ser usuário, uma mãe que necessita de cuidados, para ser uma administradora, né, de uma entidade, falar com o governo, falar com a secretaria, criar serviço, ter folha de pagamento de trabalhadores para pagar no final do mês. Tudo isso é muito complexo, sobrecarrega muitas famílias. É por essa razão que a gente recomenda que a associação ela seja de defesa de direitos e o máximo que ela puder, a prestação de serviço fique por conta do município, porque é muito caro, é muito difícil mesmo. A Asteca, nós ficamos durante muito tempo, depois tivemos bastante dificuldades financeiras e tudo mais. A própria Asteca mesmo, ela não existe mais, o que existe é a AMA DF, né, a Associação dos Amigos do Autista do Distrito Federal, um outro grupo criou o Orgulho Autista do Distrito Federal, ou seja, também quem está chegando agora não necessariamente segue os pais anteriores. Claro que todo mundo tem uma perspectiva pessoal, acha que da sua vez vai ser diferente, não faria assim, e prefere formar um grupo de pais com outra perspectiva, outro grupo de pais, tem muita dissidência, vamos dizer assim, exatamente porque o papel dos pais não de prestação de serviço, seria de ser acolhido, né, de ser protegido e capacitar, fazer congressos, e a oferta de serviço propriamente dita é do Estado, são dos profissionais que estudam. Se você imaginar, eu, Deusina, por exemplo, meu filho com 41 anos, nós já tivemos mais de 3 fases completamente diferentes um do outro, porque criança é criança, adolescente, a fase adulta, a fase de 40 anos, cada fase também o autista faz uma demanda muito específica. Então é natural que mais tarde você já não pensa mais aquele grupo de pais, as mães, os pais acabam ficando sozinhos com seus filhos adolescentes e adultos, tendo que criar outras estratégias. Eu, por exemplo, saí da Asteca há muito tempo, até porque trabalhando no governo federal, que eu fui requisitada, né, para trabalhar em 1990, trabalhando no governo federal, você não pode, obviamente, entidade privada, entidade social. Os meus pares ficaram lá e depois outras pessoas surgiram.
Mas, assim, o que eu vou te dizer com relação a você ter filho autista, significa você transitar meios. Por exemplo, o Carlos Felipe, embora pudesse imaginar que fosse um autismo de nível mais leve, afinal de contas ele estudou, ele falou e é uma pessoa bem legal, bem articulada, mas a fragilidade emocional, né, de você ser autista, quanto mais você é um autista com nível de consciência, né, da sua diferença e conviver em sociedade diferente, você pode fazer alguns... Ai, vai bater a porta. Você pode fazer alguns quadros de angústia e de depressão, exatamente porque você tem muita dificuldade social para viver com a diferença. Então, o Carlos Felipe, a gente teve aí uns 2 recortes, né, por volta de 20 anos e agora por volta de 40 anos, né, que significou desenhar outros serviços, fazer outras ofertas para que ele se sentisse seguro a despeito de todo o desenvolvimento que tem. Então, assim, adiantando um pouco, com 40 anos e com toda a performance, né, tudo que a gente conseguiu, ele fez um quadro de depressão recente e falou, não vou mais falar. E passou um mês sem falar, está sem falar, né, até hoje, diz que está exausto e então não está falando. Eu quero te dizer que o autismo, além dele ter essa questão peculiar do cognitivo, de todas as estruturas, né, que você já deve ter falado muito sobre isso, você também não vai ter um desenvolvimento linear. Você pode ter um desenvolvimento muito importante e você ter momentos de extrema angústia e dificuldade, e aí, por exemplo, mesmo você falando, você não fala mais, ele parou de comer, parou de falar, não queria tomar banho, perdeu peso. Então, entra numa situação de risco, né, se você não tiver cuidado, que aí você tem que redesenhar o que está acontecendo. A gente usa muito, como eu te falei, hoje em dia, a ideia do assistente pessoal, do cuidador pessoal, é uma figura fundamental, porque nós estamos falando de um homem de 40 anos, né? Embora seja corintiano, embora jogue videogame, é músico, várias coisas, mas só a mãe dele não basta, né? A mãe é uma senhora, e aí eu preciso agregar outras pessoas a manter a questão das saídas, sair para jogar videogame, sair para fazer uma compra. Então, assim, ter um filho é muito complexo, né? Ter um filho autista é infinitamente mais complexo. Mas, assim, por isso que eu te falei que o associativismo, a associação de pais, não deve se ater exclusivamente a fazer uma oferta de serviço para 10 crianças que eu estou vendo, né? Eu estou falando de 10 que viraram homens e que depois faz outras demandas e aí tem que andar, tem que estudar. Eu, particularmente, saí, estudei fora do país, eu fui buscar conhecimento fora, porque só o que eu sabia não bastava, né? Só o que o Brasil sabia não bastava. Para o meu filho, que eu estou falando, no caso. E daí, como eu trabalho no governo, o que é que eu faço? Eu aprendo, coloco em prática, faço um serviço no governo, eu aprendo, volto, faço serviço comigo, eu fico nesse ir e vir que para mim é mais rico, eu acho mais interessante. Inclusive, eu quero te perguntar depois algumas questões sobre governos, né? Considerando que você está nessa esfera federal desde a década de 1990, mas só para a gente fechar essa parte introdutória, aqui no Espectros nós trouxemos algumas pessoas que inclusive você já citou, como a Marisa Fúria, Ana Maria, e tem um ponto da história que é a formação da Abra, que você inclusive citou. A Abra, se não me falha a memória, é de 88. Em que momento você começa a participar da Abra? Como é que é esse início? E, se não me engano, você chegou a ser presidente, né? Eu fui uma das primeiras, acho que é a primeira presidente, fui presidente por uns 8, 10 anos. Na verdade, quando a gente criou e foi fazendo congresso, a gente viu que estava tendo uma associação em Minas Gerais, uma no Rio de Janeiro, lá com Pedro Paulo, né? E outra já estava em São Paulo, aí com o pessoal da Marisa. Então, a gente precisava fazer uma entidade nacional até para concorrer também às vagas nos conselhos, né? Conselho de Saúde, de Assistência Social, né? Conselho de Educação. Então, ter a unidade federada que agregue, né? Isso tem mais representatividade. Então, a gente criou a Abra e, na sequência, acho até que foi numa reunião em Belo Horizonte,
e eu assumi a presidência. O que eu acho interessante é que eu já tinha um certo pé, né, ali no governo federal. A gente conseguiu fazer alguns documentos chamado Política Nacional de Atendimento ao Autista, né? Depois a gente conseguiu, por exemplo, fazer uma discussão na saúde, porque assim, não sei se você sabe, o modelo da deficiência mundial é um modelo masculino, branco e homem, e da deficiência física, porque surgiu no pós-guerra, né? No pós-guerra ali na Europa. Então foi por lá que isso aconteceu, e os centros de reabilitação, você vai ter uma predominância de serviços de reabilitação física, no máximo auditiva e visual. A deficiência mental e o autismo ficaram por último. A deficiência mental ali muito a cargo, com o nome de excepcionalidade, né, ali por causa do governo americano e tudo mais, o Kennedy lá, que tinha uma irmã que tinha deficiência intelectual, ficou muito por conta da sociedade civil, movimento apaiano, pestalozziano, e que obviamente era um movimento mais social, um movimento mais caritativo. Hoje já é muito profissionalizado, mas naquela época era muito nessa dimensão. Então, a gente foi sentindo que precisava mudar tudo isso. E aí foi com alegria que a gente viu ali que o Ministério da Saúde, ele já lançou, inclusive fez uma portaria semana passada, com um recurso a mais, para identificar o SER, que é o Centro de Reabilitação de Pessoa com Deficiência, o SER 1, que ele chama, que atende a pessoas com deficiência intelectual e autismo, né? Então, várias entidades são credenciadas do SUS, né, para fazer essa oferta, porque ali você pode fazer o projeto terapêutico singular das pessoas, né, atendidas, e esse serviço pode ter outros profissionais mais ligados a isso que a gente está falando, né, da deficiência intelectual, deficiência mental, autismo, as questões cognitivas e o que diz respeito ao autismo. Isso é mais diferente do que os centros para as deficiências físicas, que tinham mais fisioterapia, né? Como eu te falei, era um modelo mais que a gente chama de consertativo, que é da questão da reabilitação das pessoas, né, com deficiência física. É um direito constitucional, mas se você for falar das deficiências intelectuais e do autismo, você vai falar do direito social da deficiência, que é um direito que você tem de ter deficiência intelectual. Você não vai consertar isso, você não vai curar o autismo, você vai conviver com, né? Então, essa é uma perspectiva diferente, que é aí chamada de o modelo social da deficiência, que é você permitir o indivíduo, né, a ter a sua deficiência. Ela é biopsicossocial, essa parte social é dos serviços, né? A psico é como cada pessoa convive com a sua deficiência. Estou relatando que o Carlos Felipe teve recentemente uma crise depressiva, parou de falar e comer e tudo mais. Se você não está mais trabalhando na biologia, porque que ele é autista, a medicação de suporte, isso já está definido, e o social, que a Deusina, né, conseguiu, né, fazer com ele, tem um tamanho, uma possibilidade, uma restrição. Quando a pessoa faz um quadro psicológico em convivência com a realidade dele, você tem que respeitar, voltar e redesenhar o cotidiano, né? Porque é uma probabilidade bem grande, é biopsicossocial. Você fica transitando, né, nos 3 eixos. A biologia já está mais ou menos definida, não teve grandes alterações, mas o psicossocial é 24 horas por dia você redesenhando para alcançar o nível de suporte que a pessoa precisa naquela idade, naquele dia, naquele ano, naquela fase. Então, por essa razão, é um processo assim, bem dinâmico. Quando você faz uma associação de pais, né? E aí eu faço um centro de referência em autismo, é uma estratégia. Você não tem serviço, você faz isso. Mas é com a certeza de que você vai lidar com vários esgotamentos, assim, porque um serviço só não basta, né? Então, assim, vai fazer tudo? Vai fazer tudo de 0 a 100 anos, né? Quando os pais morrer, você também vai fazer? Então, assim, muitas respostas para você dar só com um serviço, né? Então, a gente faz porque não tem serviço, a gente faz, né?
Mas o ideal é você lutar pela garantia de direito, você luta por um plano de saúde legal que pague os processos terapêuticos, você luta por uma educação que trata da educação, aí você quer fazer serviços de compartilhamento de cuidado com as famílias, como os centros dias, né? O nome, né, que a gente vê lá fora é esse, que são lugares onde você divide os cuidados das pessoas adultas, né? Para você poder trabalhar, para você poder manter a família, porque a família precisa ser mantida, né? E custa muito caro tudo isso. Então, tudo isso está na mesa, não tem receita de bolo, né? Tem o fazer. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. De 1990 para cá, nós tivemos vários momentos na história política do Brasil, considerando que você assumiu, então, durante o governo Sarney, se não me falha a memória. 1990 era o Collor de Mello. É verdade, porque tem as eleições de 89, então eu me confundi. Era. Eu queria saber, durante esse período do Brasil, nós tivemos uma mudança na discussão sobre deficiência, sobre autismo. Você citou até várias coisas, vários marcos. As pessoas falam muito da Declaração de Salamanca e o quanto isso reverberou no Brasil. Queria que você falasse assim, quais foram os principais marcos que você vivenciou dentro desse âmbito da gestão pública também. Eu acho que o que nós tivemos de muito legal foi a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela acontece aí em 2008. E, na verdade, no ano 2001, eu até estava na Espanha nessa época, foi a hora que apareceu a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, ali da Organização Mundial de Saúde. Ali em 2001, foi a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde fez uma sequência de conceitos, né, onde ela permite, pelo menos para mim, clareou, né, que você tinha uma questão de saúde inicialmente, que pode ser lesão, transtorno, doença genética, ela gera impedimentos de longo prazo e depois ela vai fazer a limitação na realização de algumas atividades e, consequentemente, a restrição da participação social dessa pessoa. Mas quando chega ali na hora da limitação e da restrição, a CIF entrou com um elemento chamado barreiras ou facilitadores. O que é que o Estado, né, a União, estou falando visão macro, né, pode fazer como facilitador nas políticas, sistemas, benefícios e tudo mais, para que isso não seja barreira e para que isso seja facilitadora da participação social em igualdade de oportunidade. Como você está vendo, não havia perspectiva de cura. O que você quer com a pessoa com deficiência é diminuir essa limitação na realização da atividade, o máximo que pode, né? Depois você amplia, retira tudo que é barreiras, vamos supor, e você amplia a participação social em igualdade de oportunidade. Então, o Brasil está trabalhando muito nesta reta final, está vendo que é uma sequência de conceitos, né? É claro que você tem elementos ali da vacina para evitar pólio, todas essas questões, né, para evitar a deficiência, vamos supor, mas, por exemplo, você não sabe evitar autismo. Então, você não consegue atuar muito aqui atrás, né? Você acaba atuando para tentar não ter grandes impedimentos de longo prazo, ajudar na realização da atividade e fornecer suporte para que essas pessoas possam ter uma participação social em igualdade de oportunidade. Esse raciocínio, ele veio dar um gás para as famílias das pessoas autistas, porque nós viemos também de uma época que o autismo era provocado pela mãe geladeira e depois era doença mental e depois estava no manicômio, depois, sabe? Era tão negra essa história que você não conseguiria fazer nada na vida, né? Entrando e reconhecendo como uma deficiência natural da condição humana, assim como temos milhares de outras deficiências, você consegue usar as ferramentas, essa que eu estou falando, da classificação internacional,
que é a que vai dar subsídio para a avaliação biopsicossocial da deficiência, né, para você ter mais ferramentas para ser considerado uma pessoa com deficiência. Depois, a convenção, ela vem dando uma série de direitos, inclusive lá no artigo, acho que 19, mais ou menos, ela fala do direito à vida independente dessas pessoas, com suporte e apoio de pessoas, inclusive. Então, quando a gente vai estar falando do suporte e apoio de pessoas, como chamados o cuidador social, o assistente pessoal, o acompanhante ali, que já vem em 2015, já na lei, ali na Lei Brasileira de Inclusão, já nominando esses profissionais e colocando eles assim em cena, você não precisa ficar no âmbito médico a vida inteira. Você vai ao médico, né, faz várias avaliações, mas o que você precisa garantir é a qualidade de vida dessas pessoas de 0 a 100 anos. E você não garante qualidade de vida de 0 a 100 anos dentro de uma sala de terapia, nem tampouco no método ABA, nem tampouco, né, com o médico. Então, assim, cada coisa é uma coisa, né, como diz, e tem a sua importância. E de 0 a 100 anos, a maior importância é você viver com dignidade. Deusina, eu acho que um dos pontos mais importantes quando a gente discute deficiência, e como você acabou de falar também sobre a questão da gestão pública, do avanço das legislações, é a dimensão do cuidado. Eu sei que você publicou em 2008 o livro Um Autista Muito Especial, que traz um pouco da sua história com o seu filho, vários outros aspectos, e eu queria te perguntar sobre a produção desse livro e em que ponto essa dimensão do cuidado ela se insere aí na sua vida, que eu tenho certeza que é uma questão bastante central. Perfeito. Escrever em 2008 foi o meu primeiro escrito mais formal, foi o livro Um Autista Muito Especial, porque o Carlos Felipe estava com cerca de 20 anos fazendo o seu primeiro embotamento, que a gente chama, né? Que são rupturas que o autista faz ao longo da vida. Eu acho que, como eu já falei, o desenvolvimento no transtorno do espectro do autismo, ele não é linear, porque você tem uma mente de estrutura mais atípica, mais específica. Então, às vezes, quanto mais o autista se desenvolve, e aí lê, estuda e aprende, mais nas fases, nos ciclos da vida, eles podem fazer um momento muito complexo de depressão, do estilo não vale a pena viver. Eu me lembro que o Carlos falou, esse autismo não acaba nunca e tal. E daí, ele estudava, o Carlos estudou até o 6º ano, é corintiano, como eu já falei, né, tem várias habilidades, mas ele tem uma personalidade muito forte. Se o mundo fechar muito contra ele, ele se fecha e encerra a sua passagem aqui pela Terra, né? Então, com 20 anos, ele fez esse primeiro grande embotamento, uma estrutura bastante destrutiva, de agressão a ele, a quem estivesse perto e tudo mais, e a gente acabou fazendo uma opção por um outro modelo de internação psiquiátrica, que também é bem natural ao longo da vida do autismo, você intercalar um pouco com esses cuidados mais intensivos. E aí eu fiquei muito triste, imaginando que a gente tinha perdido tudo e que era um retrocesso, e resolvi fazer o livro Um Autista Muito Especial. Eu tinha bastante material que eu sempre fiz, como eu atuo com autismo de uma forma muito solitária, muitos poucos profissionais conseguem contribuir conosco na medida do necessário, né? Então, eu registrava sempre o antes, o durante, o depois, o que é que ele fez agora, o que fez à noite, o que deixou ele estressado, né, o que melhorou, e eu tinha muitos registros. Então, eu publiquei esse livro, Um Autista Muito Especial, nesse início de internação, e foi um grande alívio ter escrito, porque eu consegui compreender tudo que a gente tinha vivido em 20 anos, e aquilo não era um retrocesso, aquilo era o máximo que ele pôde fazer, e eu também, fizemos escola especial, escola integrada, né? Todo mundo conhece a nossa história, ele estudou até o 6º ano, só que assim, a primeira vinculação emocional, afetiva na escola, todo mundo estranha, e ele virou para mim e falou, promete que você não me leva nunca mais para a escola, né? Eu já aprendi tudo. Eu falei, tudo bem. Daí a gente foi fazer, ele fez 4 anos de canto, ele é gameista, futebolista, e a gente foi fazer outras coisas. Eu me lembro que ele disse assim, eu vou jogar no time do Porto, em Portugal, você cuida da minha família no Brasil. Carlos Felipe tem muita vontade de morar em outro país, segundo ele, as pessoas não saberiam que ele é autista, então para você ver o tamanho do sofrimento. Então,
como eu estava falando, nas fases adultas você vai ter demandas mais complexas, inclusive com risco de suicídio. Eu falei também que o suicídio não é apenas você se jogar da ponte lá embaixo no lago. Significa você abandonar a realidade, colocar o teu corpo em situação de risco e aí acontecer coisas com você e você deixar de viver. Então é por essa razão que o tema cuidado na situação de dependência, cuidado na demência, cuidado no autismo, ela não é um assunto que só o amor basta. Só o meu amor jamais vai bastar para cuidar do Carlos, né? A gente tem que escrever, tem que mexer na legislação brasileira. Eu trabalho muito na legislação brasileira, trabalho no governo brasileiro desde 1990, e não existe serviço reconhecidamente, né, mundial mais importante do que os chamados serviços dia, que são serviços onde você deixa os seus filhos adultos, né, em serviço, e você pode ir trabalhar e compartilhar cuidados, porque senão nós adoecemos organicamente, né? E aí os centros dias, as visitas domiciliares, os auxílios de renda, né? Eu agora mesmo vou entrar numa reunião do CONAD e vou fazer uma proposta, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica vai estar na reunião. Eu vou fazer uma proposta que eles considerem os cuidados, a mediação assistiva e a acessibilidade necessária para as pessoas com autismo, deficiência intelectual, demência e tudo mais. Acessibilidade não é só uma cadeira de roda, um aparelho de audição, né? É isso também, mas é muito mais que isso. E os cuidadores realizam muitas despesas quando eles vão pagar pessoas profissionais, né, que a gente capacita, para compartilhar o cuidado conosco, para evitar os riscos de morte e adoecimento, não só das pessoas cuidadas, como dos cuidadores familiares. Esse é o tema da atualidade, acabou de passar aí na redação do Enem, de domingo, né, que fala da questão do cuidado, a primazia da oferta pela mulher, essa invisibilidade, a mulher não trabalha para cuidar e ela não tem proteção na velhice. Foi esse o tema do Enem. Fantástico, super adorei a ideia deles, né? Até na sua fala e também na trajetória com seu filho, você vem de um período em que os pais, os familiares, estavam muito centrados no ativismo do autismo, e hoje a gente tem uma realidade que tem muitos autistas adultos participando dos debates. Como é que você encara esse cenário? Perfeito, eu aprendo muito com cada autista que participa, que fala, que relata o seu sentimento, né? Porque eu super compreendo ali muito melhor a mente de cada um desses autistas. Eu acho que o movimento no mundo todo foi o movimento das associações de pais de excepcionais, daí veio a palavra, né? A pai excepcional ali, americana também. E, claro, a gente, quando nós tivemos os nossos filhos, não tinha nenhum serviço, então a gente se juntou. E o associativismo, ele é muito importante. O associativismo é importante para garantir defesa de direitos, e também são serviços que, no município, eles participam com o município organizando serviço e capacitando. A chegada de autistas, né, de melhor funcionamento e que possam contribuir, se organizar para trazer e produzir conhecimento é fantástico, assim, é super desejado e esperado. Uma condição não elimina a outra, né? São pessoas com deficiência e suas famílias. Então, no autismo também é assim, né? Então, a gente fica super feliz com tudo isso. O momento é esse mesmo. Estamos tendo vários relatos de diagnóstico de pessoas adultas, né, dentro do espectro do autismo, né, e com identificação mais tardia, porque agora temos muito mais informações, mas tudo isso enriquece a discussão temática sobre isso. Eu acho que é muito legal mesmo. E como é tradição aqui no Espectros, a gente sempre encerra as nossas entrevistas com o quadro Bate-Bola, em que eu falo em um tema e a pessoa que está conversando com a gente fala algo correspondente àquele tema que foi dito. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Esperança. Último livro lido. O livro do Eliseu, Minha Vida, Sua Vida. É um livro, o Eliseu é um pai de autista, uma pessoa simples, negra,
e ele demorou muito tempo para aprender a escrever, e quando ele aprendeu a escrever, ele já foi capaz, né, de ser um poeta, de escrever grandemente. O livro dele está muito bem escrito, além da experiência pessoal dessa paternidade, né, atípica ali. É maravilhoso o livro dele, né, Pai de Autista. Uma viagem marcante? Eu falava de Paris porque, estando em Paris rapidamente, eu passei em frente a Louis Vuitton e o moço me olhou um pouco atravessado, com um jeito do tipo assim, ela não vai comprar, né? Aí eu falei, não vou comprar mesmo não. E fui tomar café num café de flores que fica colado na Louis Vuitton, né? Porque jamais compraria uma bolsa daquele preço, né? Mas é muito legal estar lá, né? Muito bom, quero voltar. Né? Um defeito? O defeito é... Sou extremamente sensível e eu sempre imagino que a outra pessoa está compreendendo o que eu estou dizendo, né? E daí eu ainda fico muito surpresa porque ainda há uma espiritualização do autismo, né? A ideia de que Deus te deu esse filho porque você é capaz de cuidar, ou muito recentemente uma vereadora lá de Pernambuco, né? Falou que era castigo, que a mãe estava, né? Pagando o pecado e tudo mais, e tomara que ela seja caçada, porque na verdade ela está colocando o filho da adversária dela em situação de risco, entendeu? Porque é uma criança autista, e se você tem essa visão aí da religiosidade, do pecado e tal, você expõe a criança à morte, inclusive, né? Assim, é bom que ela saiba que existe gente que mata crianças com deficiência, né? Então é por essa razão que a gente não exagera muito, assim, né? Eu espero que esse delírio acabe. A sociedade usa muito ele, porque não quer fazer nada, né? Assim, não quer fazer nada e quer ir para o céu. Então, é capaz de pegar uma foto do seu filho e ir rezar no Santuário de Fátima, né? Em Portugal, na Europa, mas, assim, não reza aqui perto, não dá R$10 para a gente comprar ali uma balinha que ele gosta, uma coisa assim. E eu sou muito pé no chão. Então, eu lido muito mal com essa religiosidade, eu acho delírio, assim. E olha que eu sou católica, amo Deus, meu Deus é muito lindo. Mas, assim, eu lido muito mal com isso, né? Realmente, não consigo lidar bem, não. Uma pessoa que você gostaria de conhecer? Sei. Você sabe que eu não tenho, assim... Não tenho. Uma pessoa, assim, específica, não. Eu sou muito de grupo, sabe? De grupo, de ocasião. Quer dizer, se me levassem para assistir o U2, eu queria, né? O Paul McCartney. Aí eu gostaria de assistir. Esse show eu ia, né? E vai ter show do Paul esse mês em Brasília. O Paul, assim, passou 1000 shows aqui em Brasília. Eu vi que o U2 foi visitar o Lula. Eu falei, se eu soubesse, tinha ido lá pro lago da frente, né? Só para ver ele ir lá, né? E foi cumprimentar o Lula, né? No caso, né? Falei, se eu soubesse, tinha ido lá. Mas não deu. Um gênero musical? Um gênero romântico, assim, em inglês, né? Porque daí eu só escuto, viajo, né? Assim, viajo na mente, e eu não preciso me preocupar com a letra, no caso. De preferência antiga, assim, né? Só para eu me deslocar um pouco, assim, do dia a dia. Um artista que você não gosta? Sabe que eu também não tenho, assim, isso. Eu acho que os artistas, assim, eles fazem papéis dentro de um contexto. Tem, inclusive, gente que eu achei, assim, que estava frágil. Por exemplo, sei lá, Danilo Gentili, eu acho, né? Achava, assim, frágil, bobalhão e tal. E esses dias eu vi umas entrevistas dele, assim, com uma presença de espírito. Eu acho que é assim que ele se libertou, assim, né? Para ficar um pouco mais. Ele até falou assim, olha, o médico me disse que eu estou dentro do transtorno do espectro do autismo, mas eu não quero saber disso, não, né? E tal. Ele falou um pouco isso, né? Que, enfim, ele estava com algumas questões e tal. Mas, assim, daí eu acabei vendo ele também, assim, com um outro olhar, né? Porque, às vezes, você tem um olhar específico, né? Com relação a uma pessoa, depois você vê, nossa, eu acho que a presença de espírito aqui foi bem legal, né? Um pouco assim, né? Mas não tem ninguém que eu mova montanhas, assim, né? Acho que eu respeito muito. Prato favorito? Eu acho que eu gosto de galinha ao molho pardo, feito pela minha mãe, essas coisas assim. Aí ainda hoje eu faço por aqui em homenagem a ela, né? Assim, né? Aí eu faço.
Uma bebida. Suco de maracujá, bem forte, eu gosto. Uma comida que você detesta. Não é que eu detesto, eu acho que assim não desce, tipo buchada, essas coisas assim, né? Aí eu acho que não rola, né? Eu passo, fico passando, né? Frase favorita. Tipo, vamos conseguir. Deusina, muito obrigado por conversar com a gente, compartilhar suas histórias e todas essas questões, reflexões sobre deficiência, cuidado. Então fique à vontade para falar uma palavra final e aquilo que você desejar falar para nós. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito lisonjeada com o convite. E, como eu te falei, a questão que eu chamo de esperança nesse cotidiano nosso, que é um cotidiano novo, é muito forte, é muito intenso, é muito assim, de ver uma certa naturalização. Eu não consigo imaginar que exista famílias que não tenham seu escopo, né, de preocupação do fazer e tudo mais. Então, eu acho que somar, estar mais disponível. Eu gosto muito daquele colete, como posso ajudar. É claro que eu preciso muito de dinheiro, eu gasto muito dinheiro, não tenho dinheiro, mas assim, o mundo não se resume a isso. Eu acho que você pode, como posso ajudar, desde ouvir uma ligação sua, fazer uma visita ao Carlos, compreender uma crise do Marco Fabrício, né? Um estresse, alguma coisa assim. Eu gostaria muito de poder contar com isso, porque a minha vida passa por aí. Não adianta eu ficar idealizando outra, porque não tem. A minha é essa, né? Então, assim, desejar sorte para todo mundo e agradecer e estar junto, me colocar à disposição para o que eu puder ajudar. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em dezembro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.